Vamos lembrar um pouquinho a história da prisão após condenação em segunda instância. A gente tem aí 4 instâncias praticamente, primeira, segunda, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Os processos duram uma eternidade aqui no Brasil. Tem muitos empecilhos que fazem com que os casos prescrevam. Então, o corrupto, o lavador de dinheiro, que tem grana para pagar advogado, e está cheio de advogado aí no mercado da comunicação, né, defendendo os seus clientes, ele consegue escapar. Ele fica lá pendurado durante anos, mas vai fazendo recurso atrás de recurso. Tem casos com dezenas de recursos, mais de uma centena, se eu não me engano, tem um caso que é citado até por procuradores, e nunca são pegos, nunca são presos. E ainda tem a criação da figura do juiz de garantias, né, sancionada pelo Jair Bolsonaro, que criaria na prática assim, uma quinta instância, porque dividiria a primeira em 2. Mas isso é um outro assunto. Vamos ficar aqui no caso da prisão após condenação em segunda instância. Ou seja, é uma medida que faz com que, a partir do momento que haja a condenação em segunda instância, o juiz de primeira instância foi lá, condenou. O tribunal de segunda instância foi lá e manteve a condenação. Pode variar a dosimetria da pena, por exemplo, aumenta o número de anos que o sujeito vai passar em regime fechado, eventualmente diminui e tal, mas a partir do momento que condenou à prisão, então pode prender. Isso seria a autorização da prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, você não precisa esperar recursos da defesa nos tribunais superiores, STJ e STF, serem avaliados para que o réu vá em cana. Seria ótimo, eu defendo isso, tá? Que fique bem claro, quem acompanha meu trabalho há muito tempo já sabe, a gente tem um sistema aí disfuncional em razão de toda essa lentidão, de toda essa demora. Então, da Constituição de 1988 até 2009, vigorou, portanto, por 21 anos, a validade da prisão após condenação em segunda instância no Brasil. 21 anos em que isso valeu. Porque tem um pessoal que fala hoje como se isso fosse uma aberração, etc., e nunca tivesse existido, foi apenas um errinho ali durante um período muito pequeno. Não, durante 21 anos valeu no Brasil a prisão após condenação em segunda instância. E aí em 2019 foi derrubada a prisão, 2009 foi derrubada a prisão após condenação em segunda instância. Então ela não valeu até 2016. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal voltou a deliberar sobre o assunto e autorizou a prisão após condenação em segunda instância, com voto a favor dessa medida, dado por parte do senhor Gilmar Mendes. Curiosamente, né? Gilmar Mendes votou em 2016 a favor da prisão após condenação em segunda instância. E aqui eu preciso fazer um parêntese, porque tem um outro senhor lá no Supremo Tribunal Federal, chama Dias Toffoli, que ele, naquele ano de 2016, já contei nesse programa, mas para quem não ouviu, eu resumo novamente. Naquele ano de 2016, o senhor Dias Toffoli, em fevereiro, concedeu uma entrevista a um jornal mineiro, e tem o vídeo disponível dessa entrevista. E ele disse que não julgava necessário esperar recursos a tribunais superiores, portanto, defendeu a prisão após condenação em segunda instância. No entanto, aquela decisão em 2016, se eu não me engano, foi tomada em outubro, e ele votou contrariamente àquilo que ele havia dito na entrevista em fevereiro. Olha só, que em poucos meses ali, entre fevereiro e outubro, o Dias Toffoli mudou de opinião completamente a respeito dessa medida. Só que naquele caso, ele votou contra a prisão após condenação em segunda instância, mas foi voto vencido, porque em 2016 o STF fez valer novamente a prisão após condenação em segunda instância. O que aconteceu entre fevereiro e outubro de 2016? Vocês sabem? O que aconteceu foi que em agosto daquele ano, um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva foi indiciado pela Polícia Federal no caso do triplex do Guarujá, um imóvel que foi reservado e customizado por uma empreiteira envolvida no maior escândalo de corrupção da história do país, para ele, né? Um presidente da República, hoje ex-presidente da República, e
O Léo Pinheiro, né, que era o presidente de uma das empreiteiras envolvidas naquele caso, tinha também a Odebrecht, foi fotografado lá, mostrando o imóvel para aquele senhor, Luiz Inácio Lula da Silva, na cobertura, de frente para a praia, uma mansão de veraneio. Né? Você imagina um político tendo ali um empreiteiro que tem contrato com o governo, atuando como se fosse um corretor. Né? Obviamente ele estava lá em razão de ser o presidente para quem ele estava mostrando a cobertura que havia lhe reservado. Então, em agosto daquele ano, a Polícia Federal indiciou o Lula. Aquele caso era corrupção passiva, o corruptor, né, o ativo seria o empreiteiro, lavagem de dinheiro e ainda a falsidade ideológica, que depois acabou caindo e tal, ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e mais recentemente o Supremo Tribunal Federal tirou a competência de Curitiba, jogou lá para Brasília, e o Lula fica posando aí de que foi declarado inocente. Na verdade, o processo foi transferido de lugar. Eu já comentei muito a respeito dessa etapa. Mas o Dias Toffoli alterou o seu voto. Então, em fevereiro ele achava uma coisa, em agosto o Lula foi indiciado, coincidentemente ele passou a achar outra logo em seguida. Isso foi em 2016, se reestabeleceu a prisão após condenação em segunda instância, repito, com voto a favor de Gilmar e voto vencido de Toffoli. Alguns anos depois, em 2019, o que aconteceu? Lula já estava preso, e aí houve uma pressão danada pela rediscussão desse tema, que, repito, foi discutido várias vezes no Supremo Tribunal Federal. Mas o motivo de que ele fosse rediscutido tão rapidamente era não só a prisão do Lula, como o avanço da operação anticorrupção sobre tucanos, como Aécio Neves e outros, membros do MDB, etc. Então havia uma grande pressão da classe política, que tem uma grande ascendência sobre tribunais superiores, para que esse tema fosse novamente pautado. E aí Gilmar Mendes, depois que a Lava Jato tinha atingido os tucanos, ele que foi posto lá pelo Fernando Henrique Cardoso, do governo do PSDB, ele votou diferente do que ele tinha votado 3 anos antes. E aí ele passou a ser contra a prisão após condenação em segunda instância. E hoje, portanto, não vale a prisão após condenação em segunda instância, mas houve uma iniciativa no Congresso Nacional para que se tramitasse essa proposta de emenda à Constituição, para ajustar o texto de modo a não haver mais margem para discussão, de modo a se cravar que vale a prisão após condenação em segunda instância. Só que o que eles querem agora? Uma vez que eles já conseguiram soltar a geração deles, que estava aí toda enlameada por esquemas de corrupção, eles até topam discutir e tal, desde que tem uma série de ressalvas aí. Só vale daqui para frente, quem já conseguiu escapar da justiça e tal, não vai ter o risco de voltar para a cadeia, não sei o quê. E mesmo assim, tem muitos que não querem. Porque mesmo com os órgãos de controle e fiscalização instrumentalizados, a gente vê aí o caso da Polícia Federal, vamos falar de novo hoje, 20 remanejamentos, como eles chamam, né? Mais remoção de gente que atinge interesse político. Você tem a Procuradoria-Geral da República com um sujeito que nem estava na lista tríplice da categoria, blindando também a classe política. Agora, para virar ministro do Supremo, o sujeito tem que dizer, não podemos criminalizar a classe política e tal. Quem criminaliza a classe política é político criminoso, como disse o senador Alessandro Vieira. Embora, né, tenha votado a favor ali do André Mendonça, está sendo criticado, inclusive, nas redes sociais. Aqui se registra tudo, não tem esse negócio de pano. Tem senadores que votaram a favor, é claro que eles têm uma justificativa. Né? O Jair Bolsonaro, obviamente, é o responsável por essas indicações. Cássio Nunes Marques, do Centrão, e o André Mendonça, que ele propagandeia como evangélico, mas que tem um histórico ali de subserviência ao poder, de bajulação, como eu mostrei aqui nesse programa. Mas tem um pessoal que achou que se ele não passasse poderia ser o Augusto Aras, que seria pior ainda. Ele pelo menos tinha alguns elementos ali na sua trajetória de combate à corrupção, acharam melhor votar, se livrar logo desse problema. Vamos ver lá na frente o que ele vai fazer no Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, então, voltando aqui para a nossa pauta, você tem a tramitação da PEC da prisão após condenação em segunda instância, isso que é defendido pelo Sérgio Moro, ele era o único durante o governo Bolsonaro lá atrás que defendia isso, ele achou que o Bolsonaro poderia
avançar com a pauta anticorrupção, já que foi chamado para o governo antes do estouro do escândalo das rachadinhas, mas Bolsonaro precisava blindar a sua família e foi sabotando e votando junto com os interesses lulistas ali, dispositivo atrás de dispositivo. Os jabutis no pacote anticrime, a jabutis na lei de abuso de autoridade, minando o COAF, alterando a lei de improbidade administrativa. Tudo isso passou. E a gente hoje tem esse cenário de impunidade geral com as ferramentas de combate à corrupção sabotadas. Muito bem, então agora eles topam discutir isso, mesmo assim tem uma série de entraves para que essa proposta avance. Aí eu entro um pouco, com o perdão da extensão, mas é porque é um tema complexo, para as pessoas entenderem por que existe tanta margem para discussão. Eu escrevi um monte de artigos a respeito disso na época, não estou aqui falando de orelhada, acompanhei item por item, por isso que eu lembro todos os detalhes de memória, mas a gente precisa falar aqui dos dispositivos conflitantes. São 3, na verdade, né? Assim, basicamente, para resumir a questão, tem o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, que se frise, considerado culpado, não está escrito lá preso, né? Ninguém será considerado culpado até, portanto, o esgotamento dos recursos no Supremo Tribunal Federal, que é o chamado trânsito em julgado. Aí você tem o inciso 59 do mesmo artigo 5º da Constituição, que diz, aspas, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Esse final a gente esquece por hora, vamos concentrar aqui no começo, que é ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. O que significa dizer, porque ali o texto é construído na negativa, né? Então vamos deixar aqui de uma maneira mais clara, significa que as pessoas podem ser presas se forem flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária. E aí você tem um artigo que acabou gerando uma maior confusão, que é o 283 do Código do Processo Penal, do CPP, que está abaixo da Constituição. Aspas, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou seja, nisso tudo ele repete o inciso constitucional, mas complementa, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Fecho aspas. Então vocês reparem como esse artigo ele restringe aquele inciso 59 da Constituição, ao acrescentar, na hipótese da prisão por ordem de autoridade judiciária, que ela vem em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Mas aí o que disse, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso quando avaliou essa questão? Ele falou que esse artigo do CPP não serve para impedir a prisão após condenação em segundo grau, ou seja, prisão em segunda instância, por fundamento diretamente constitucional. O que isso quer dizer? Que não há base, né, nesses incisos do artigo 5º da Constituição para impedir essa medida. O que tem de restrição ali aparece no CPP. Então, a ordem constitucional brasileira não exige o trânsito em julgado para decretação de prisão. Exige apenas para confirmação de culpa, como se lê lá no inciso 57. O que se exige é a ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, como se lê no 59. Então, segundo Barroso, interpreta-se a legislação ordinária à luz da Constituição, quer dizer, a do CPP à luz da Constituição e não o contrário. Em português simples e claro, como disse ele, se o dispositivo do CPP não impede a prisão antes mesmo da sentença de primeiro grau, prisão temporária ou preventiva no curso da investigação, por qual razão impediria após a condenação em segundo grau? Foi uma argumentação que ele colocou. Porque quando você lê aí esse dispositivo do CPP, ele está autorizando que no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, a prisão possa acontecer. Lembra dos casos de prisão preventiva que ocorre durante a investigação? Ela está autorizada. Mas aí você não autoriza após a condenação em segunda instância, sendo que na Constituição
não existe esse impedimento total, então é óbvio que você tem brechas aí para que grupos puxem a sardinha cada um para o seu lado. E aí, obviamente, você entra com toda uma outra discussão sobre o próprio sistema nacional, sobre a criminalidade do país, e aí vira essa montanha de argumento que foi origem de debate ao longo de todos esses anos em que houve mudança da jurisprudência. E, obviamente, a gente não pode deixar de fora os elementos políticos que entraram aí, principalmente nessa discussão última de 2019. A despeito de o Supremo interpretar o que está valendo ali nas regras, o Congresso Nacional está lá para legislar, né? O poder legislativo. Então ele pode chegar e emendar a Constituição, uma proposta de emenda à Constituição para deixar o texto, que é confuso, mais claro. O Jair Bolsonaro, ele não defendeu mais, depois da campanha de 2018, quando ele passou a ser foco, a sua família passou a ser foco de investigações, a prisão após condenação em segunda instância. Inclusive, ele mandou apagar do Twitter dele, da conta dele, que ele não administra sozinho, pelo menos, né? O Carlos Bolsonaro ajudava a administrar, a defesa da prisão após condenação em segunda instância. O Carlos Bolsonaro foi lá, apagou, e ainda escreveu um tweet na sua própria conta, pedindo desculpa e tal, por ter feito aquela postagem. Eu escrevi em artigo lá naquela época, que dentro do governo Bolsonaro o Moro era o único que estava defendendo aquela bandeira, os outros não queriam mais. Bolsonaro passou em 2019 a fazer parte da Frente Ampla pela Impunidade, junto com lulistas, com velhos tucanos, hoje até neolulistas alguns, né? Tá aí até o Geraldo Alckmin para coroar todo esse processo, cogitando ser vice na vaga do Lula, a turma do Centrão e os ministros dos tribunais superiores ligados, cada um a esses respectivos grupos. Jair Bolsonaro faz parte desse grupo. Agora vamos ver como é que vai terminar essa tramitação e se ainda existem forças na sociedade, nas redes sociais, para pressionar os parlamentares a fazer aquilo que é importante para que os criminosos não sintam a onipotência e o ambiente de impunidade que apenas estimulam o crime, que muitos têm muitas oportunidades demais, né? Com tantos buracos, orçamentos, dinheiro para lá e para cá para cometer.